Olá pessoal, na aula de hoje vamos tratar do material didático, conceito, classificação geral e aspectos da elaboração. Nós iniciaremos a aula fazendo uma conceituação de material didático, inclusive vamos analisar o que outros pesquisadores entendem como material didático. Vamos partir para a classificação geral, principalmente 3 aspectos que serão trabalhados durante um longo período, que é o material didático impresso, o audiovisual e as novas tecnologias. E, finalmente, vamos trabalhar um pouco na concepção do material didático. Como é que deve ser montado o material didático, quais são os aspectos mais importantes em relação a isso. Vamos aproveitar e olhar o seguinte esquema gráfico, em que poderemos ver a conceituação do material didático. Observando o esquema gráfico, nós vemos que o material didático ele pode ser dividido basicamente em 2 itens. Em produtos pedagógicos, nós elencamos também os brinquedos educativos e os jogos educativos. E no material instrucional específico para a educação, o livro didático e o material impresso para a educação à distância. Aproveitando a representação gráfica que acabamos de observar, vamos conceituar o material didático. Os materiais didáticos podem ser vistos como produtos pedagógicos utilizados na educação e especificamente como materiais instrucionais que são elaborados com finalidade didática. Tanto os produtos pedagógicos como os materiais instrucionais, eles fogem da versão tradicional que se utilizava de basicamente o material impresso. Com a evolução da tecnologia, nós podemos ver que o material ele passa a atender várias outras áreas, inclusive jogos, a possibilidade de se trabalhar com os computadores, o software, a internet. E não apenas isso. Quando falamos em novas tecnologias, não estamos falando só nos recursos computacionais. Alguns produtos aproveitam, por exemplo, as novas dimensões de objetos. Podemos trabalhar em laboratório, podemos ter bonecos, podemos ter fantoches ou os novos dedoches. Trabalhando dessa forma, nós vamos ver também que é possível considerar que os brinquedos de montagem, ou mesmo o parquinho de diversões, o playground colocado nas escolas, eles fazem parte dos materiais pedagógicos, dos produtos pedagógicos. A questão, por outro lado, do material didático instrucional, ele foge também a apenas o material didático impresso. Nós podemos ver que trabalhamos com os audiobooks, trabalhamos com sistemas de som, trabalhamos com a relação de sistemas colocados à disposição via internet, enfim. Tradicionalmente, o material pedagógico, esses produtos pedagógicos, eles apresentam atividades que podemos remontar a uma das mais antigas, os produtos colocados pela pesquisadora médica Maria Montessori. Vamos examinar um pouco quem foi Maria Montessori e a sua contribuição em relação a essas questões de produtos pedagógicos. Maria Montessori foi a primeira mulher a se formar em medicina na Itália. Em seu trabalho com a educação de crianças excepcionais em um hospital psiquiátrico de Roma, adquiriu conhecimentos e experiências que encontraram grande difusão nas escolas primárias, jardins de infância e escolas especiais. Partindo do princípio de que a criança possui uma personalidade própria, Montessori favorecia o livre desenvolvimento da atividade infantil pela concentração na aprendizagem de jogos e pela realização de tarefas autônomas preparadas por adultos. O autocontrole e a capacidade de decisão seriam os principais objetivos da aprendizagem. Dentre suas obras mais importantes destaca-se A Descoberta da Criança, escrita em 1909. Como vimos, Maria Montessori trabalhou muito com atividade infantil, com a aprendizagem de jogos, fazendo com que a criança realizasse tarefas autônomas. E uma das suas grandes contribuições foi
o legado do material dourado. Vamos observar o que foi o material dourado deixado por Montessori. O material dourado proposto pela educadora Maria Montessori exemplifica uma das inúmeras possibilidades de criação de produtos pedagógicos e consiste de um conjunto de peças douradas, contas ou cubos e barras para ser utilizado na matemática. Classificação, suporte e mídia. O material didático ele é classificado em relação ao seu suporte e à utilização. O material didático impresso é o mais tradicional dos suportes, né? A impressão é o mais tradicional dos suportes. E entre esses, o livro é, sem dúvida nenhuma, o suporte clássico. O livro, ele é o mais utilizado, o livro é o mais antigo e o livro é o mais aceito pelos professores e pelos alunos. Mas, é claro, com a evolução da tecnologia, nós não nos restringimos a isso. As novas tecnologias trazem outros suportes, o advento, por exemplo, do audiovisual passa por outro suporte e nós vamos ver como o professor Samuel From Neto entende o suporte em relação ao material didático. Tanto nas áreas de materiais impressos, como nas da televisão, rádio e informática educativa, ocorreu um refinamento inegável nos procedimentos de produção de materiais para fins de ensino, que gerou nova linguagem, novos esquemas de trabalho, novas concepções, novas técnicas e novos instrumentos de avaliação. O que o professor From Neto comenta sobre o refinamento do material didático